E aí pessoal, beleza? Bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Mais um vídeo. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o porquê o preço do café está tão caro. Por que ele vem só aumentando? A gente consome bastante, mas aqui no Brasil nós somos os maiores produtores do mundo. E por que é tão caro para nós? E o café, ele é uma das bebidas mais consumidas no mundo. E ele tem um papel essencial na economia global. Tá? Então vamos lá, a história do café. Tem uma lenda que na Etiópia, no século IX, tinha um pastor de ovelhas chamado Calde. E ele percebeu que elas ficavam mais agitadas depois que ela comia os frutos de uma planta desconhecida. Aí ele pegou esses frutos dessa planta e levou até um monge. Aí o monge fez uma infusão com água quente e começou a beber essa bebida. E ele percebeu que quando ele ia fazer longas orações, ele ficava muito tempo mais acordado. Além de ser gostoso essa bebida. Assim começou a disseminar o café pelo Oriente Médio. Depois ele chegou na Europa no século XVII. No Brasil, a cultura do café foi introduzida no século XVIII e rapidamente se tornou uma das principais bases econômicas do Brasil. Os dois principais tipos de café cultivado no mundo são o arábica, que representa 60 a 70% da produção mundial. Ele tem um sabor assim mais suave, tem menos cafeína e maior valor de mercado. É cultivado em altitudes mais elevadas, o que contribui para a sua qualidade superior. E tem o outro tipo que é a robusta. Tem um sabor mais amargo e um teor de cafeína mais alto, além de ser mais resistente a pragas e doenças. É mais fácil de cultivar e gera uma produtividade maior, só que é mais barato que a arábica. E além desses, existem outras variedades híbridas e diferentes processos de torrefação e moagem que influenciam no sabor. Porque quanto menor os grãozinhos da moagem, mais você consegue extrair todo o sabor do café. Os maiores produtores de café no mundo são, primeiro, o Brasil, segundo, o Vietnã, terceiro, Colômbia, quarto, Indonésia e quinto, Etiópia. No Brasil, os estados que mais produzem café: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Paraná. Com o café, nós temos aumento de energia e concentração por causa da cafeína, propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, redução do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e Parkinson, e o café também estimula o metabolismo, auxiliando no controle do peso. Mas o consumo excessivo do café ele pode causar efeitos negativos: insônia, ansiedade, aumento da pressão arterial, problemas gástricos e dependência, já que a cafeína ela causa vícios e sintomas de abstinência. Eu mesmo, se eu ficar um dia inteiro sem tomar café, já começa a me dar dor de cabeça. Então, antes de tomar uma dipirona, se eu tomar um pouquinho de café, já passa. O Brasil ele lidera o ranking dos países consumidores de café, com um consumo médio de 6 kg de café por pessoa ao ano. Já a Finlândia é a maior consumidora de café per capita. Cada pessoa chega a 12 kg de café por ano. Você imagina, no Brasil nós tomamos bastante café. Agora a Finlândia, o pessoal toma o dobro. Como plantar o café? O café ele exige condições específicas. Clima tropical ou subtropical, quer dizer, temperaturas entre 18 a 23 graus, altitude entre 600 e 1.200 metros, o solo tem que ser bem rico em matéria orgânica e bem drenado, e o tempo de produção é entre 3 a 5 anos após o plantio. Os nossos fertilizantes e defensivos agrícolas, normalmente a base dele a gente compra de fora porque nós não temos alguns minerais para poder fazer
eles aqui no Brasil. Então nós importamos e compramos eles em dólar, tá? Tanto alguns componentes dos fertilizantes quanto dos defensivos agrícolas. Bom, o preço do café ele é influenciado por diversos fatores, tá? Oferta e demanda. Se tem muita oferta, muita gente querendo vender, o preço cai. Quando tem pouca oferta, o pessoal está querendo comprar e não acha, aqueles que têm vendendo, o preço sobe, tá? Isso é inflação. Outra coisa que influencia é o custo de produção, tanto a mão de obra, fertilizantes, transporte e máquinas agrícolas. Por quê? Mão de obra, quanto mais funcionário você contrata, mais caro vai ficar o custo da produção. Fertilizantes e defensivos agrícolas, alguns a gente tem que importar. O dólar subiu, você compra em dólar, mais caro. Entrou no Brasil, tem imposto, mais caro. Transporte para trazer do porto até a sua fazenda é um valor, o frete, se o óleo diesel subiu. Depois, para levar a sua produção para a fábrica, o óleo diesel subiu, aumenta o frete, aumenta o preço. O trator que você usa, as máquinas na colheita, no plantio, usa o que? Óleo diesel? Sobe o preço. Por isso que quando sobe o dólar e sobe o óleo diesel, o petróleo em geral, por isso que interfere tanto nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que subiu o dólar não interfere em nada. Interfere. Porque tudo que nós consumimos precisou do petróleo para chegar nas nossas mãos de alguma maneira, tá? Outro fator é a variação cambial. Como o café é negociado internacionalmente em dólares, variação no câmbio afeta o seu preço. Então, no mercado financeiro, essa negociação internacional também interfere no preço do café. Outro, a condição climática. Por exemplo, se o agricultor sofreu uma geada, seca, excesso de chuva, ele perde a plantação dele ou perde uma parte, esse prejuízo ele vai ter que colocar no preço final. Tanto para ele recuperar o que ele perdeu, quanto para sobrar para ele replantar, comprar mais semente, né, contratar mais funcionário e assim vai. Então é muito importante nós sabermos que quando a gente passa por geada, seca, excesso de chuva, muitas pragas que o agricultor perde sua produção, o preço vai alterar. Outra, especulação no mercado. Como grandes investidores ele compram e vende contratos futuros do café, que a pessoa ainda nem plantou, isso daí também influencia o seu valor e a gente nem fica sabendo. Tá? E claro, os impostos sobre o café. Isso é também um fator agravante. E no Brasil, nós temos 3 principais impostos que interferem no preço, que é o ICMS, que é o imposto do Estado sobre circulações de mercadorias. Tudo que circula dentro do Estado, você paga o ICMS. Tem o PIS, PASEP e COFINS, que são os tributos federais, que é um imposto que você paga, que vai para Brasília, que impacta também no preço final. E o IPI, que é aplicado em algumas formas industrializadas de café. Então quer dizer, nós temos todos esses fatores interferindo no preço do café. Aquela pergunta de 1 milhão. O que pode ser feito para reduzir o preço do café? Algumas soluções podem diminuir e bem o preço do café, tá? Primeiro é reduzir imposto. Cara, os impostos no Brasil é muito alto e muito violento. Se nós reduzirmos o imposto de produtores e de distribuidores, automaticamente o preço para o consumidor final vai ser mais barato. Se o produtor está gastando menos para produzir e o distribuidor está gastando menos imposto para vender, não tem o porquê a gente pagar caro. Vai diminuir, tá? Consideravelmente. Uma outra alternativa a longo prazo é incentivo à agricultura sustentável.
Então você incentiva o agricultor com financiamento de máquinas, terras, dá um treinamento técnico para produzir mais em menor espaço, gastando menos. Isso daí não vai ser uma coisa que vai ser impactada no primeiro ano, no segundo ano, mas a partir daqui uns 4, 5 anos, com o aumento dessa produção sustentável, os custos irão reduzir, tá? Isso é certeza, porque isso já foi feito com soja, com milho e funcionou. Outro que a gente precisava, cara, é melhorar a nossa infraestrutura de transporte, não só para café, para todos os produtos no Brasil. Isso ia reduzir muito o custo logístico. Tá? Nosso transporte só de caminhão, usando diesel, é muito caro. Nós precisávamos ter transporte fluvial. Por exemplo, você quer levar alguma coisa do Rio Grande do Sul lá para a Bahia, você vai liberando a costa de navio. Ou trem. Trem é outro muito barato, só que claro, precisa vontade, precisa acordo com os deputados, porque às vezes tem área que o trem vai passar, que é protegida, então fica barrada a obra nessas partes, e a gente precisa disso, porque o Brasil é muito grande e o custo para você levar uma coisa do norte para o sul é muito caro. E claro, o apoio do governo, porque nós precisamos de um governo que quando as coisas estão ruins, ele venha com uma solução. E não falando para você, tá caro, não compra, vou vender uma coisa vencida, vou parar de fiscalizar as fábricas na parte da vigilância sanitária, então eles podem vender coisa ruim para você, não estou nem aí, se isso for baixar o preço, e não pode. Nós precisamos exatamente que o governo venha, vou reduzir imposto, o Estado vai reduzir imposto, vou fazer uma refinaria para a gente refinar nosso petróleo aqui no Brasil e o diesel, a gasolina ficar mais barato. É isso que a gente precisa, tá? Não precisamos de historinha. E a gente conclui assim, espero que vocês consigam entender o que eu tentei passar, tá? Que o aumento do preço do café é resultado de uma combinação de fatores globais e locais, incluindo custos de produção, variações cambiais, mudanças climáticas e até o preço do petróleo. E a gente compreendendo esses fatores, a gente entende melhor as razões desse aumento e quais as medidas que podem ser adotadas para tornar o café mais acessível. Beleza? Espero que o governo veja esse vídeo. Agradeço vocês por terem esperado até o final. Curtem, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus.